Olá, pessoal, tudo bem? Começamos agora as nossas aulas sobre contratos administrativos aqui na Concurseria. Meu nome é Gustavo Schiffler e sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, contratos administrativos. O que é o contrato administrativo? Repito, o que é contrato administrativo? O contrato administrativo é um ajuste celebrado pela administração pública com um particular ou, eventualmente até, embora seja muito raro, pela administração pública com outro órgão ou ente da própria administração pública que se submete ao regime jurídico de direito público. Isso quer dizer que possui algumas peculiaridades especiais, alguns critérios, algumas regras especiais, como, por exemplo, a necessidade de prévia licitação, ou como, por exemplo, as cláusulas exorbitantes, que nós vamos ver mais adiante sobre o que trata, e que possuem a finalidade específica de concretizar uma necessidade da administração pública. Ou seja, repetindo, um contrato administrativo é um ajuste entre a administração pública e um particular, ou a administração pública e um próprio ente da administração pública que se submete ao regime de direito público e que tem a finalidade de satisfazer concretamente uma necessidade concreta da administração pública. E essa necessidade concreta da administração pública, evidentemente, deve ter como finalidade máxima a consecução do interesse público. Ou seja, são contratos celebrados pela administração pública para que ela consiga efetivar a sua competência constitucional de prover à sociedade uma série de serviços, uma série de atividades que buscam materializar, portanto, o interesse público. Esse é o nosso conceito básico de contrato administrativo. Você já deu uma olhadinha hoje no seu edital de concurso público? Eu imagino que se você for olhar e analisar no detalhe, no conteúdo programático, eu sou capaz de apostar que contrato administrativo, junto com licitação pública, fazem parte do edital. E sabe por quê? Sabe por quê que nós precisamos estudar licitação pública e contratos administrativos para passar no concurso? Porque a administração pública ela se utiliza desses expedientes diariamente. O Estado contrata, o Estado brasileiro contrata particulares para desencadear, para materializar as suas competências. E se nós queremos fazer parte da administração pública, é absolutamente importante que nós conheçamos, então, esses institutos, os contratos administrativos, as licitações públicas. Nós precisamos conhecer para que, quando lá dentro da administração pública, possamos desempenhar as nossas atividades com grande sucesso. Então, é por isso que o edital do concurso traz essas matérias e é por isso, então, que nós precisamos estudá-las. Vamos lá. Exemplos de contratos administrativos. Estamos falando, então, de exemplos desses contratos entre administração pública e particulares que se submetem a um regime jurídico específico e que buscam finalidades públicas. Contratos de construção de obra pública. Escolas, hospitais, pontes, barragens, rodovias, praças, tudo aquilo que é necessário ser construído a partir de obras de engenharia por parte da administração. Contratos de concessão comum são aqueles contratos em que a administração delega a execução, a prestação de um determinado serviço público e o concessionário, que é um particular, e assume essa posição de concessionário, ele passa a cobrar tarifas dos usuários que utilizam aquele determinado serviço. Contratos de parceria público-privada, vamos ver mais adiante, são também espécies de contratos de concessão que têm algumas peculiaridades. Por quê? Porque a tarifa não é paga somente pelo usuário, uma parte é complementada pela administração pública ou ainda sequer existe tarifa do usuário. Toda a parte monetária, toda a remuneração vem da administração pública. Vamos ver mais adiante. Os consórcios públicos, um exemplo lato sensu de contrato administrativo. Nós vamos ver por que alguns contratos administrativos são contratos administrativos propriamente ditos e outros são contratos administrativos num sentido lato, num sentido aqui, em latim, lato sensu. Contratos de fornecimento, a administração ela adquire alguns bens para dar cabo das suas atividades, como medicamentos para os hospitais, para a rede do SUS, os livros didáticos, imaginem vocês os livros didáticos para as creches, os livros didáticos para o ensino fundamental, ensino médio, são adquiridos pela administração pública. Não são funcionários da administração pública que escrevem esses livros, eles compram no mercado e isso é feito por meio de
contratos administrativos. A compra e aquisição de café para as repartições públicas e o material de expediente, o lápis, a borracha, o computador, a régua, a tesoura, todos esses materiais que são adquiridos pela administração pública no âmbito das suas atividades. E os contratos de prestação de serviços contínuos também são exemplos de contratos administrativos. Aqui, exemplo número 1, os contratos de limpeza. Imaginem vocês as limpezas que são feitas nas universidades públicas, nos hospitais, nas prefeituras, nos centros administrativos. Tudo isso é contratado. Atualmente, essas atividades meio, essas atividades intermediárias, elas são terceirizadas. Essa é uma espécie de terceirização. Se contrata essas atividades como limpeza, como vigilância, como, por exemplo, a organização de eventos por parte da administração pública. Imagine lá o Ministério da Educação promovendo eventos em todo o Brasil para disseminar aí alguma atividade de ensino, de pesquisa ou de extensão. E outros serviços de natureza contínua, como jardinagem, como a manutenção de ar-condicionado, como a manutenção dos bens móveis da administração, os veículos, e dentre outras atividades que são necessárias de forma permanente e contínua pela administração pública. Quem são os sujeitos do contrato administrativo? Isso nós já vimos. De um lado, nós temos a administração pública. Isso é o que caracteriza, sem a administração pública e um dos polos do contrato administrativo, nós não temos contrato administrativo. O contrato administrativo necessariamente terá, em um dos lados, a administração pública, como a contratante. E como contratado, uma pessoa física ou jurídica. O que eu quero dizer com isso? Geralmente, pessoas jurídicas, como empresas, são contratadas pela administração pública. Mas lembrem aqui o detalhe que eu comentei logo no início, que é possível, por exemplo, que a administração pública contrate um próprio ente da administração pública. Um exemplo, eventualmente, um município que contrata uma sociedade de economia mista estadual para a prestação de serviços de saneamento básico, por meio de uma concessão. Isso seria um exemplo de contrato administrativo, administração pública com própria administração pública. Pessoal, vocês devem lembrar aqui da aula de licitações, em que nós vamos falar sobre competência normativa. A União Federal possui a competência normativa para legislar sobre normas gerais de licitação e contrato administrativo. Portanto, o inciso 27 do artigo 22 da Constituição é um artigo que atribui à União Federal a competência privativa para legislar sobre normas gerais. Acontece que esse dispositivo, ele, de alguma forma, a doutrina comenta, ele foi inserido num dispositivo, ele foi inserido no local equivocado. O mais correto seria atribuir essa competência no artigo 24 da Constituição. Por que artigo 24? Porque o artigo 24 estabelece as competências concorrentes entre União, Estado, Distrito Federal e municípios. Na competência concorrente, a União legisla sobre normas gerais e os estados e municípios e Distrito Federal sobre as normas específicas. E aqui é justamente o que acontece. É justamente o que acontece. No âmbito dos contratos administrativos, portanto, a competência privativa da União é apenas para normas gerais. As normas específicas continuam podendo ser legisladas pelos municípios, estados e Distrito Federal. Portanto, se cair aí no teu concurso, assinale a alternativa de que a competência para legislar sobre licitações, normas gerais e específicas é concorrente. Agora, a competência para legislar sobre normas gerais apenas é privativa da União. Tá certo? Pessoal, legislação aplicável. Aqui nós temos, tal como na matéria que nós já estudamos sobre licitação pública, nós temos a Lei 8666 como o principal instrumento normativo para tratar do tema dos contratos. A Lei 8666, ela dispõe sobre normas gerais de licitação e contratos administrativos. Então, todo o regramento dos contratos, em geral, se encontra aqui na Lei 8666. Mas nós temos algumas outras leis que tratam de contratos administrativos específicos. Estou falando aqui, por exemplo, das concessões e parcerias público-privadas. Já vimos que são exemplos de contratos administrativos.
As concessões e as PPPs, parcerias público-privadas, são legisladas pela Lei 8987, de 95, Lei 9074, de 95, e a Lei 11.079, de 2004. O regime diferenciado de contratações, o RDC, uma lei de 2011, lei número 12.462, também traz alguns dispositivos inovadores em relação aos contratos administrativos. Mas, como nós vimos na aula de licitações, são apenas alguns contratos administrativos. A grande maioria continua regida aqui pela Lei 8666. Se, por eventualidade, o RDC está no seu conteúdo programático do seu edital, vale a pena, quando for estudar contrato administrativo, dedicar uma atenção especial aqui, uma leitura especial sobre a lei seca do RDC para entender exatamente algumas das suas peculiaridades, dos seus detalhes. E aqui nós temos os contratos administrativos lato sensu. Muitas vezes na doutrina, nos livros dedicados a concurso público, você vai ver que esses contratos administrativos, eles são indicados como, essas espécies são indicadas como espécies de contrato administrativo. De fato, são espécies de contrato administrativo, mas apenas num sentido amplo, num sentido lato. Por quê? Porque tanto o contrato de gestão, que é celebrado com as OS, as organizações sociais, como os termos de parceria, que são celebrados com as OCIPs, os consórcios públicos entre diferentes entes da administração pública, as parcerias voluntárias, que são celebradas com entes do terceiro setor, assim como as OS e as OCIPs, e a lei das estatais, a recente lei de 2016, em todos esses casos, com exceção aqui da lei das estatais, então, esses 4 primeiros exemplos, os contratos, eles não são sinalagmáticos, eles não são comutativos, ou seja, não há uma reciprocidade de obrigações e de interesses, não há interesses contrapostos. O que há é uma parceria, interesses convergentes, ou seja, são espécies de convênios, de parcerias. Os entes celebram um contrato de gestão porque ambos estão desempenhando atividades com as mesmas finalidades, enquanto no contrato administrativo as obrigações são contrapostas. O particular celebra o contrato administrativo com o único propósito de receber uma remuneração em razão das atividades que vai desempenhar. Enquanto aqui, a ideia é que, celebrando alguns contratos administrativos lato sensu, parcerias, a ideia é que os interesses sejam convergentes. Portanto, esses exemplos aqui são de contratos administrativos lato sensu. Na lei das estatais, eu digo que é um contrato administrativo lato sensu, porque a lei das estatais inovou e trouxe para as empresas estatais, que são as sociedades de economia mista e as empresas públicas, um regime jurídico dos contratos próprio da iniciativa privada. Tanto é que, se você for dar uma lida aqui na Lei 13.303, você vai ver que a lei não indica que os contratos das estatais são contratos administrativos. O próprio nome trazido pela lei exclui o termo administrativos. Lá está escrito somente contratos. Justamente por isso, portanto, os contratos da lei das estatais, contratos submetidos à lei das estatais, não podem ser considerados contratos administrativos propriamente ditos. Pessoal, outras características dos contratos administrativos. E essas são características dos contratos em geral. É um contrato consensual, bilateral, portanto, não se trata aqui de um ato administrativo unilateral. A administração não pode impor a celebração de um contrato, ela precisa que o particular aqueça, que ele dê a sua anuência, que ele queira contratar com a administração. É um contrato, via de regra, formal, existe apenas uma única exceção, nós vamos falar mais adiante, que é a possibilidade de um contrato verbal, mas isso vamos ver mais adiante. É um contrato oneroso, portanto, envolve algum dispêndio de recursos por parte da administração ou do particular, não se trata de um negócio jurídico gratuito, e é um contrato comutativo. Isso significa que há, como regra, uma reciprocidade de obrigações. Obrigações por parte do particular e por parte da administração, que se referem a alguns interesses contrapostos. O particular quer receber a remuneração e a administração precisa que alguém execute aquele determinado serviço. Pessoal, mas é aqui que a matéria de contrato administrativo começa a ficar mais interessante. São esses pontos aqui que eu chamei de
características especiais dos contratos administrativos, que são as características que vão fazer a diferença no estudo. Essas, se eu fosse apostar novamente, eu coloquei até um asterisco aqui, se eu fosse apostar, são essas as matérias que eu acredito que vão cair no concurso quando você for trabalhar a matéria dos contratos administrativos. Por quê? Porque são essas características especiais aqui, as características que distinguem o contrato administrativo dos contratos comuns. Nós vamos ver ao longo aí das nossas aulas de contrato administrativo, nós vamos ver cada uma dessas características no detalhe, né? Mas, por enquanto, aqui serve aqui como uma introdução. Características especiais do contrato administrativo. Primeiro, presença da administração pública. Isso aí vocês já sabem, já estão craques porque nós já repetimos. Necessariamente, então, de um lado, nós temos que ter o quê? A presença da administração pública. Segundo, a finalidade pública. Diferente dos contratos privados, os contratos administrativos sempre perseguirão finalidades públicas. Terceiro, forma prescrita em lei. O contrato administrativo deve seguir exatamente as regras ditadas pela legislação, em especial a Lei 8666, de 1993. Característica número 4, natureza de contrato de adesão. O que significa isso? Veja só, o contrato administrativo ele é apresentado pela administração pública no edital de licitação. Ou seja, não existe uma negociação propriamente dita do conteúdo do contrato administrativo. Quando a administração lança o edital de licitação, um dos anexos do edital de licitação é a minuta do contrato administrativo. Portanto, por que parece um contrato de adesão? Por que tem essa semelhança? Porque o particular que vai participar da licitação e eventualmente vencer ou vai assinar o contrato, ele não tem como mudar o conteúdo desse contrato que está lá no anexo do edital de licitação. Portanto, é como um contrato de adesão, você simplesmente só vai colocar lá o seu nome como contratado, não vai poder alterar as cláusulas. Então, a doutrina costuma asseverar que esses são contratos que têm uma natureza de contrato de adesão. Ponto número 5, característica especial, natureza intuito persona, ou também chamada de personalíssimo. Nós vamos ver alguns detalhes sobre isso, mas a ideia aqui é demonstrar, enfatizar que o contrato administrativo ele é celebrado com uma pessoa especial, aquele que venceu a licitação pública, ou aquele que tinha as características necessárias para ser contratado diretamente. Isso significa, como nós temos um contrato de natureza personalíssima, embora não a natureza personalíssima clássica da teoria do direito civil, em que somente aquela pessoa é capaz de executar o contrato. Aqui, no caso, é somente aquela pessoa que pode ser a pessoa contratada pela administração. Ou seja, se eu venci a licitação e fui contratado pela administração, eu não posso, por exemplo, ceder esse contrato a um determinado competidor, a um parceiro comercial. Se eu venci a licitação, é porque a administração estava me buscando, ou seja, os meus documentos fizeram a diferença, as minhas propostas. Se eu pudesse simplesmente transferir o meu contrato, seria uma forma de burla à licitação pública. Característica 6, presença de cláusulas exorbitantes. Esse é um ponto muito especial, que nós vamos ver mais adiante, porque as cláusulas exorbitantes, elas conferem poderes especiais para a administração pública durante a execução do contrato. E essas cláusulas exorbitantes, muitas delas, sequer você precisa que estejam previstas no contrato administrativo. Elas são impostas à relação contratual diretamente da lei. Então, esse ponto das cláusulas exorbitantes, nós vamos ver no detalhe, porque é muito, muito, muito importante. E característica número 7, a mutabilidade dos contratos administrativos. O que significa isso? Diferente dos contratos privados, os contratos públicos, os contratos públicos podem ser alterados durante a sua execução por iniciativa unilateral da administração pública. A administração pública ela percebe que aquele objeto que foi contratado não é mais o objeto que mais satisfaz as suas necessidades. Então, ela determina a alteração unilateralmente. Ela determina a alteração desse contrato. Isso significa que os contratos são mutáveis, correto? Nós vamos ver no detalhe um pouco mais sobre cada uma dessas características especiais. Pessoal, para finalizar aqui, uma questão de concurso público
para a gente ver se alguns desses conceitos básicos aqui já foram internalizados por você aí que está me ouvindo e nos assistindo. Questão de concurso. O contrato administrativo, letra A, tem natureza de contrato de adesão. Aí ficou fácil, né, pessoal? A gente acabou de ver isso, né? O contrato administrativo, a doutrina diz que realmente tem natureza de contrato de adesão. Então, essa aqui parece ser a alternativa certa, mas vamos adiante aqui para desencargo de consciência, analisar as demais alternativas. Letra B, não admite a presença de cláusulas exorbitantes implícitas. Falso, né, pessoal? A gente acabou de ver que as cláusulas exorbitantes podem ser implícitas, ou seja, elas podem decorrer diretamente da lei. Eventualmente, elas não estão explícitas no próprio contrato. Então, a alternativa B é falsa. Alternativa C, tem a imutabilidade como uma de suas características. Falso também, né, pessoal? A gente acabou de ver que a administração pode alterar unilateralmente o contrato. E a alternativa D, não pode ser celebrado para contratações de empreitada. Já vimos isso, inclusive, na aula de licitações. É natural que exista esses contratos de empreitada, ou seja, contratos com um escopo bem definido, que o particular vai executar exatamente aquilo que foi previsto no edital. E a alternativa E, não exige forma específica. É o contrário, né, pessoal? Acabamos de ver que a forma é uma das características peculiares dos contratos administrativos. Portanto, os contratos administrativos exigem forma específica. Correto? Pessoal, vamos dar uma pausa agora e a gente continua o estudo sobre contratos administrativos na sequência. Até mais.